Quero convidar você para ficar em pé no seu lugar, por favor, meu irmão. Podemos? Ficar em pé? Eu queria que você saísse do seu lugar e dissesse para o seu irmão parabéns para você. E já dá um abraço nele aí também. Porque nós estamos todos juntos comemorando 78 anos de história. Isto. Eu estou com 51, tá pesando já. Falei de 78, mas é uma menina, não é? Ok, meus irmãos? Se abracem mutuamente aí. Agradeça a Deus por esses 78 anos de história. Certo, Du? Vamos tocar, Du. Vai lá. Vamos louvar a Deus com algumas canções. Ok, que bom. Vê-los abraçando-se mutuamente. Vamos louvar a Deus? Se puder ficar em pé, vai ajudar bastante. Libera o diafragma, você canta melhor. Tá bom? Aclame ao Senhor. Vamos juntos louvar a Deus e exaltá-lo por aquilo que Ele é e sempre será eternamente. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra.
ao som de teu nome, alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Próximo louvor que nós vamos cantar é Reina em Mim. E eu espero que esse seja o desejo do coração dessa igreja, que todos os dias clame que o Senhor venha reinar em nossas vidas, em todos os momentos, não só quando estivermos reunidos dentro desse templo, mas dentro e fora desse templo, em todos os lugares. Amém? Sorridor da terra, sorridor da terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Amém? Próximo louvor é 89, eu te agradeço. E estou falando o número, mas vocês não têm o número aqui. Na verdade, quem tem o número sou eu aqui. Mas é um tema que também tem que estar presente nas nossas vidas. Gratidão, né? Uma igreja
só funciona se ela tiver um coração grato a esse Deus. E um coração quebrantado e contrito, o fruto dele é gratidão. Então, que nós possamos, cada dia mais. Nós estivemos no acampamento do Prega a Palavra, e um dos temas foi que o crente ele precisa ter uma vida de arrependimento constante, para que isso gere gratidão pelo que o Deus Todo-Poderoso tem feito a nós. Amém? Vamos louvar a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você insiste, você mudou a minha história e mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Só as vozes, a honra. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém? Nós cantamos esse dia esse louvor, louvemos ao Senhor, e ficou tão bonito, ficou tão gostoso ver na igreja cantar esse louvor, que a gente vai pedir para repetir mais uma vez. Ele, né? Então canta aqui comigo, canta aqui todo mundo. Louvemos ao Senhor, um louvor antigo, mas velhas verdades que fazem tanto sentido ao nosso coração, que um dia nos chamou para Ele. Que um dia o Senhor tirou a venda dos nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar
a graça desse Deus, a glória desse Deus. Então vamos louvar a Ele. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Mais uma vez. Louvemos ao Senhor, as mulheres, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo, louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, supremo, e muito digno de louvor. Excelso, supremo, supremo, e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Por isso a Ele Hosana, 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 nosso Rei. Mais uma vez, nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte,
correm, águas que correm do trono. Águas que cura, que limpa. Por onde eu passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, esse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, assim como nos transformou, ele vai, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, esse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Ok. Eu gosto muito do meio acadêmico. Eu gosto de aprender e gosto de ensinar. Eu gosto muito do ambiente esportivo. Embora nunca aprendi a jogar futebol, mas eu gosto do ambiente esportivo. Eu gosto muito do ambiente profissional. Então eu participei de todos esses caminhos aí. Mas não há oportunidade mais brilhante do que fazer parte do corpo de Cristo, a igreja que Jesus construiu. E é interessante que a igreja não é muito diferente das realidades que nós temos no trabalho,
na vida profissional, no esporte. Aqui também tem as músicas, né? Tem um que gosta do cor-de-rosa, tem um que gosta do vermelho. Tem um que gosta da escola bíblica, outro gosta do culto à noite. Tem um que gosta de oração, outro gosta do pequeno grupo. Mas o mais gostoso é que a gente gosta de gente. E não é só gente que gosta da gente. É gente que precisa do amor da gente. É bom estar junto, é bom celebrar a Deus. É bom Deus, apesar de nós, né, esse amor de Deus que dura para sempre, que é amor leal, tem dirigido, governado, sustentado a nossa vida. Por isso é bom estar aqui. Por isso eu gosto de igreja. Por isso que quando nós podemos juntos celebrar o aniversário da igreja, porque é a nossa história, do nosso povo. Estava hoje olhando as atas lá na história de quando a igreja foi fundada, lendo nome por nome ali, né? E saber que algumas daquelas pessoas, tem gente na igreja até hoje, que são familiares, e foram netos e filhos até de alguns, né? Isso é muito para nós precioso. Por sabermos que Deus continua cuidando da sua igreja como a menina dos seus olhos. E que Deus ama igrejas como esta, locais, mas a igreja universal de Deus em todos os cantos do mundo, em todas as eras, todas as pessoas. O amor de Cristo que alcançou os do passado e os do presente. A oração de Jesus, não só por esses, mas por aqueles que ouvirão o seu nome ainda. Paulo, quando faz sua oração, dizendo: Senhor, não só para mim, que receberei a coroa da vida, mas por todos aqueles que amarem a sua vida. Eu amo a vida de Jesus, eu estou esperando ansioso o dia que ele vai voltar. Será a maior apoteose que a história humana poderá contemplar, a volta de Jesus. Eu não sei como vai ser, não. Mas vai ser um troço terrivelmente bom, eu acho que vai ser. Por isso, quando a gente comemora 78 anos de história da igreja, não é qualquer coisa. O culto pode ser simples, mas o Deus aqui estamos cultuando é o Deus Todo-Poderoso, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, que acompanha a igreja em todos os seus momentos. E eu poderia aqui falar algumas coisas que Deus tem feito durante a igreja esse ano, mas eu estou reservando lá para o final do ano, para a gente fazer um apanhado geral de todas as bênçãos que Deus nos deu, todos os cuidados que Ele nos deu, né? Não permite que a gente fique na praia uma semana lá de perna para cima, só contemplando nada, né, Edna? Eu sei que é. Porque Ele é maravilhoso. Se é bom estudar, se é bom trabalhar, se é bom se divertir, ouvir a voz de Deus não tem coisa melhor. Eu convidei o pastor José Augusto para hoje nos ajudar a olhar algumas coisas de Deus para a nossa vida. E eu vou dizer por que eu fiz isso. Numa conversa muito informal com alguns jovens, um deles disse: nossa, estou com uma saudade do Zé. E eu não tenho dúvida, irmãos, não tenho dúvida do que eu vou dizer agora, que há muitos jovens que estão aqui, que foram acompanhados pelo Zé, têm saudade das pancadas que ele dava, e doía. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, às vezes com firmeza, para acordarmos. Por isso eu achei que seria interessante que os jovens estivessem aqui, que a igreja estivesse aqui para, nesses 2 dias, sermos levados a Deus através da vida desse jovem. Mas eu convidei o Zé por um segundo motivo. Porque nós oramos muito por esse casal para que ele tivesse um filho, né? E aí não dava, aí tinha tratamento, fez tratamento, aí nem acabou bem o tratamento, aí engravidou. E aí nós queríamos, vem os dois na frente, vem cá. Eu me lembro, irmãos, quando José Augusto me ligou uns anos atrás, e disse: pastor, eu preciso fazer um estágio. E não há espaço agora para mim na primeira igreja batista de Ribeirão Preto. Tem um cantinho para mim aí? Falei: quanto vai custar esse cantinho? Me dá um quarto para eu dormir, comida que está tudo certo. E durante um ano, até novembro, a residência dele foi ali num quarto ali, comia em casa, até que ele resolveu que ir para casa e voltar todo dia no sol quente não valia muito a pena. Aí ele começou a comer por aqui mesmo. E me lembro aqui naquele tempo que, no mês de novembro, o Zé foi embora, porque o projeto era passar o estágio e ir embora. E alguém me perguntou: cadê o Zé? Ele foi embora. Como assim foi embora? Ele foi embora, acabou o estágio e foi embora. Não, mas ele não pode ir embora. E aí fizemos um
um levantamento de oferta na diretoria da igreja, na liderança, para conseguir o valor que nós precisávamos para trazer o Zé de volta. Chama o Zé de volta. E passou bons anos conosco. Até quando Deus entendeu que estava na hora dele pastorear uma igreja e sentir as agruras do ministério pastoral por ele mesmo. Não é? Estou pronto, pastor. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto para ser pastor. Então, vai logo. Se Deus mandou, vai logo. Né? E fiz isso com muita alegria. Nós tivemos a oportunidade de participar do casamento do José Augusto. 17 horas de viagem ouvindo o Luizinho contando patoca no nosso ouvido. E você ajudava ele quando ele esquecia a piada. Ah, tem aquela ainda, amor. Aí ele contava mais piada ainda. Você é culpado disso também. Fomos e voltamos, se casaram, vieram para cá. O Zé melhorou muito. Palavras dos jovens, tá? Quando o Zé casou, melhorou muito. Ficou mais tranquilo. Fizemos o concílio examinatório do Zé, que passou com louvor. Não sou o que estou dizendo, é o concílio quem disse isso, está na conta dele. Por conhecimento teológico, pelo amor que ele tem por Jesus. Parceirão. Sempre que a gente pode, a gente conversa um pouco. Eu queria que a gente orasse. E para essa oração eu vou convidar outro que passou pelas mesmas labutas, né? Vem cá, Rodinei. Pastor Rodinei é o nosso missionário lá na cidade de Cândido Mota. Eu mandei para você as fotozinhas, né? Mais 4 irmãos. Daqui no final do ano teremos 9 membros na congregação de Cândido Mota. Glória a Deus. Deus tem sido bom com você, conosco e com todo mundo, né? Você está redondinho ainda, já falei para você. Você continua redondinho. Agradeço a Deus pela vida do Zé, pelo esse bebê que Deus graciosamente tem dado a Luíse, que ele preserve assim, e que seja um tempo de louvor. Já olhe pela mensagem para tudo mais. Eu não posso deixar passar, né? Isso aqui é inveja, viu? Porque o outro José engravidou também, aí ele foi atrás, viu? Era o tempo dos José Augusto, é por isso. Vamos orar, queridos. Pai, nós damos graças ao Senhor por tua palavra, por teu amor que dura para todo sempre e tem, ó Deus, sido dispensado a nós de maneira tão especial. Não só nós como servos, ó Deus, mas a tua igreja como um todo. A tua igreja, Deus, tem recebido muitas e muitas bênçãos e por 78 anos está plantada neste lugar. Esperamos, ó Deus, que ela sim continue crescendo, firme, forte, fiel à tua palavra, fiel à sã doutrina, até a volta de seu Filho Jesus, a qual ansiamos, ó Deus. Nós também te louvamos pela vida do pastor José Augusto, da sua esposa, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue abençoando este casal e esta nova vida que foi gerada e está crescendo no ventre da Luíse. Ó Deus, seja ele também, ou ela, um grande servo ou serva do Senhor, espelhando no exemplo de seus pais, e espelhando-os, ó Deus, e recebendo todo o amor do Senhor. Cresça firme e forte para a glória do Senhor. Ó Deus, agora também suplicamos que teu Espírito ilumine nossas mentes e corações e nos deixe, ó Deus, aptos para receber a tua palavra. E o teu servo que for ministrar, fale somente aquilo que vem do Senhor. Guarda-o, proteja-o em toda a sua vida e ministério. Nós te rogamos por esta igreja, por esta casa, casa de oração, casa do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, querido. Zé, só tem que testar o seu microfone aí. Foi. Amém. Eu estava orando. Boa noite, queridos. Tudo bem? Para mim é um prazer imenso estar com cada um dos irmãos. Nós estamos também morrendo de saudade de cada um de vocês. Nós oramos por vocês e temos a certeza que Deus tem cuidado de cada um de vocês, bem como Ele tem cuidado de nós em todos os nossos momentos. O pastor Edson fica falando que eu fico chorando para ele, né? E é verdade. Eu ligo para ele e fico umas 3 horas conversando com ele.
não aguento mais, pastor, me tira daqui. Ele fala, não, fica aí, filho, fica aí que você vai ter que apanhar muito ainda na sua vida. E tá bom, um dia eu aprendo. Tô brincando, é uma alegria estar no ministério e poder compartilhar a palavra de Deus, aprender com Deus, e tenho certeza que Deus dá a cada um de nós, pastores, a igreja que nós merecemos. É por meio da igreja que Deus trabalha os nossos corações, é por meio da igreja que Deus vai mostrando os ídolos que nós temos e aquilo que nós estamos negociando, querendo que cada um de nós, pastores, possamos aprender e viver conforme a vontade dele. Então, conversando e compartilhando sempre as lutas, tenho certeza que Deus tem trabalhado em nós e tem nos ajudado. E é uma alegria estar com cada um dos irmãos aqui. Trago um abraço da Igreja Batista Maranata, cada um de vocês, e felicidades. Que Deus possa dar cada vez mais vigor a essa igreja e cada vez mais vida em Cristo Jesus. Amém? Muito bom. Estamos lá, Felipe? Agora sim. Estava vindo para cá junto com a Luísa, não sei se você tem um carro 1000 ou tem um carro igual do pastor Edson, nave, né? Aquela nave, anda e vai embora, né? Bebe, mas anda bem. E meu carro 1000, não tem como. Está na subidinha e vindo de Porto para cá, não tem jeito. Quando chega na subida, adivinha o que acontece? O carro vai devagarinho. E devagarinho a gente vai até atrás dos caminhões. Não é verdade? Eu não sei você, mas tem algumas placas de caminhões que são interessantes. Não sei quantos de vocês gostam de olhar placas de caminhões. Algumas trazem umas frases interessantes. Essa aqui me chamou a atenção porque a gente fica atrás dos caminhões, né? Estava escrito assim naquela placa dele: devagar, mas estou na frente. Dá raiva, né? Caminhão, ele escreve lá devagar, mas estou na frente. É verdade, estava atrás dele, mas consegui passar. Outras placas, não sei se você coleciona elas, mas diz assim: Deus é joia, o resto é... Cadê o Luizinho? Luizinho já matava essa na hora, né? Pobre é igual barbante, quando não está esticado, está no rolo. Está enrolado aí. A tia Edna está aí. Mata também, né, tia Edna? Essa é fácil, né? E as placas de caminhões fazem a gente pensar e olhar para a vida e falar, meu Deus, tem algumas até que são verdadeiras, outras não são, né? Outras são pura mentira e querem colocar em nós algum tipo de ideia, né? Mas eu fico pensando em Jesus. Se Jesus fosse caminhoneiro, se ele dirigisse um caminhão, não sei qual caminhão, deveria ser um bonzão, né? Um grandão. Qual seria a frase que Jesus colocaria no seu caminhão? Hã? Qual seria a frase que Jesus colocaria em seu caminhão? Eu sou o caminho. O que mais? Está gravando? Será que vai sair aí o som? Eu sou o caminho, ele disse. O que mais? Estou trabalhando. O pai também. O que mais? Ninguém quer arriscar? Sou filho do dono. Pode passar. Não está passando? Era para pegar. Aê. Aê. Agora sim. Já pegou. Pode deixar. Obrigado. Qual mais? Mais alguma frase? Oi? É grande o meu amor por vocês. Mais alguém? Vamos lá, gente. Aniversário. É pregação diferente. Vem, siga-me. Tá bom? Essa é boa. Estou na direção. Opa, essa daí é crente, hein? Essa daí...
Essa é digna de Luizinho, tá certo. Fiquei sabendo que ele viajou hoje, mas tudo bem. Só isso? Eu quero propor uma frase que talvez ele colocaria aí. E ela se encontra lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu lerei na versão século 21, que é mais comum à igreja, mas vou colocar também aqui na projeção o texto, e alguns deles serão da NVI, tá bom? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15 diz o seguinte: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino está próximo. E aqui está minha frase no caminhão de Jesus: arrependei-vos e crede no evangelho. Podemos repetir? Arrependei-vos e crede no evangelho. Pai, pedimos tua direção nessa noite, ó Deus, pois sabemos que somente o Senhor é quem pode trazer arrependimento e fé ao nosso coração. Temos certeza, ó Deus, de que ao depender de nós mesmos, nós nunca conseguiríamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor e crer no Evangelho. Pedimos nessa noite, ó Deus, que a tua cruz fique tão clara, que nenhum de nós saia daqui sem o coração pesado ou alegre, por termos ou por não termos Cristo ainda. Mas para aqueles que não têm, Deus, pedimos desde já que o Senhor possa trazer esses corações, trazer essas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por isso, nessa noite, olhando para essa frase de caminhão, eu queria propor para nós que o discípulo obediente responde ao Evangelho com fé e arrependimento constante, ou constantemente. O discípulo obediente responde ao Evangelho de Deus com arrependimento e fé constantemente. E eu coloquei a palavra constantemente porque esse verbo ele está assim em dinâmica, ele continua a caminhar, ele continua a funcionar, seja você um crente ou não. Que nessa noite nós possamos entender que Deus quer que nós sejamos mais obedientes e que a nossa fé e o nosso arrependimento seja constante. Olhando então para o versículo, nós vamos perceber o seguinte: existe uma ordem de Cristo e ela é: arrependa-se. A nossa primeira atitude diante de Cristo deve ser arrepender-se. Arrepender-se dos nossos pecados. Olha o que o texto diz. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E essa ideia de arrepender-se faz parte de uma atitude de quem está diante de Cristo. Se os irmãos bem lembram, o Senhor está no início do seu ministério, passou a tentação, e ele agora passa a caminhar e vai pregar o evangelho do reino de Deus. Ele vai logo aqui se encontrar com Pedro, com André, e vai falar sobre o evangelho do reino de Deus, chamando esses homens para o arrependimento e para a fé. E Marcos, ao escrever, deixa claro para nós que ele está falando isso. E que ele vai mostrar a necessidade de arrepender-se e de crer no Evangelho de Cristo. E tudo isso é necessário para que nós possamos nos relacionar com Deus, mas também para que a nossa vida passe a ser mais santa. Então nós temos duas verdades que precisamos compreender essa noite. Primeiro, sem nos arrependermos e crermos em Cristo, nós não temos a salvação. E isso é essencial para nós, porque hoje nós temos diversos evangelhos, ou diversas pessoas falando sobre o evangelho, mas não sobre a essência do evangelho e como eu faço para adquiri-lo, para conhecer de fato Jesus. Isso só acontece por meio do arrependimento e da fé. E uma segunda verdade é que ao nos tornarmos crentes, ao nos tornarmos filhos de Deus pela sua graça, nós ainda assim precisamos viver
em arrependimento e fé. Por isso, o título da mensagem diz a dinâmica da vida cristã. É necessário que, mesmo conhecendo Jesus, ainda assim caminhemos em arrependimento e fé. Até o fim dessa mensagem, procuro convencer os irmãos e tentar deixar isso um pouco mais claro. Arrepender-se é mudar de mente. Arrepender-se é colocar a sua mente, o seu coração, diante de Deus e não mais de acordo com o pecado. Arrepender-se é mudar a disposição do coração, a motivação, os anseios do coração, e todos aqueles anseios e motivações erradas, deixar de lado, abandonar e colocar tudo aos pés da cruz de Jesus. É voltar-se para Cristo, é olhar para a cruz de Cristo e ter nela o deleite, o prazer, a vontade de viver. Arrepender-se implica em abandonar o erro e abraçar tudo o que é correto diante de Deus. Por isso a frase fica incompleta se nós pararmos no arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e crer em Cristo. Porque o arrependimento leva a isso mesmo, ao abandono do que é errado, mas também a fazer o que é correto, a viver conforme a vontade de Deus. Diferentemente do remorso, que procura aquela tristeza, que só faz cosquinha no coração, mas depois logo passa, o arrependimento faz com que a nossa vida diante de Deus seja tamanho entristecimento que nós não conseguimos viver como nós estávamos. Arrepender-se é abandonar aquele estilo de vida velho e passar então a viver um estilo de vida novo em Cristo Jesus, dependendo de Cristo e fazendo a vontade de Cristo. A ideia do arrependimento traz tudo isso. Por isso, quando nós falamos do arrependimento bíblico, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o arrependimento bíblico é direcionado a Deus. Salmo 51, versículo 4 diz: contra ti, Senhor, eu fiz o que era mal contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Nós devemos entender que o arrependimento genuíno, o arrependimento bíblico, ele entende que, em primeiro lugar, nós estamos em pecado diante do próprio Deus. É Deus quem sonda os corações, é Ele quem conhece as nossas motivações, é Ele quem sabe quem nós somos. E mesmo não expressando, apenas pensando, sabemos que Deus conhece, que Deus sabe de todas as coisas. Então é contra Ele, em primeiro lugar, que nós pecamos. Por isso o nosso arrependimento não pode cair até mesmo na idolatria. Nós precisamos entender, nós estamos em pecado contra Deus. Por isso Davi diz: contra ti, Senhor, contra ti eu pequei. O arrependimento genuíno, em segundo lugar, é motivado pela tristeza de Deus, diferentemente do remorso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: veja o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. E nessa época que a igreja estava brigando com Paulo, queria defender um irmão em pecado, não entendia que ele precisava de arrependimento. E a igreja apoiava o erro e se dedicava ao erro. Os membros da sua igreja estavam se dedicando ao erro. E o que Paulo mostra na sua primeira carta, ao ensinar o Evangelho de Cristo e ao falar sobre o amor de Deus, é exatamente isso. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Esses pecados acabam com vocês. Esses pecados estão destruindo a igreja, estão dividindo ela. E vocês, coríntios, precisam mudar. Arrependam-se. E o fruto do arrependimento começou a ser gerado naquela igreja. Por isso Paulo escreve a segunda carta e mostra a cada um deles. Olha só, o fruto do arrependimento. Ele produz uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza que só pode ser curada por Deus. E veja na dinâmica do versículo que há um abandono do pecado
E é uma dedicação a fazer o que é correto e não fazer o que é errado. É realmente abandonar o erro e voltar com toda a tristeza e pesar pelo pecado em sua vida e agora estar diante de Deus. Era assim que Deus queria a igreja, uma igreja arrependida. É assim que Deus quer que cada um de nós devamos viver arrependidos. O arrependimento genuíno, o arrependimento segundo a Bíblia, foca no coração e não nos hábitos e nas atitudes. No Salmo 51, versículo 10, ainda Davi diz: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Qual é a ideia aqui do coração para o judeu? Não é um órgão que fica pulsando, mas toda a sua vida. Não é o lugar dos sentimentos para o judeu. É o lugar onde os pensamentos, onde a sua mente está vinculada. Por isso o coração precisa mudar, a mente precisa mudar, os pensamentos precisam mudar. É assim que Davi chega diante de Deus, depois do seu pecado, e diz: Senhor, cria em mim um coração puro. O que ele está dizendo? Senhor, muda-me de dentro para fora. E o arrependimento genuíno é assim. Ele não ocorre somente nos hábitos, somente na conduta, mas ocorre de dentro para fora. Os hábitos, as atitudes revelam, sim, se estamos arrependidos ou não. Em último momento, nós também podemos ver que o arrependimento genuíno confia em Cristo e não em si mesmo. Olha o que Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Veja, abandono do que é errado, abandono, e agora voltar para Deus, ir em direção a Deus, aceitar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, cumprir a vontade de Deus. E o arrependimento genuíno envolve isso. Mas ele continua dizendo: para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Eles deveriam voltar suas vidas a Deus e receber o perdão de Cristo e receber o próprio Cristo, que poderia purificá-los e ajudá-los em seus arrependimentos. É fato, queridos, que todos nós pecamos. E se você não pensa assim em sua vida, há um grave erro no seu coração. É claro que nós não vivemos mais para o pecado, mas é fato que pecamos e que temos problemas para resolver. E os nossos problemas são graves diante de Deus. Se você ainda não tem Cristo, arrependa-se. Arrependa-se. Vá até Jesus. Diga: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Isso faz parte de uma vida que quer se relacionar com Deus. Se Deus ainda não é o seu Senhor, arrependa-se. Creia em Cristo. Arrependa-se. É necessário. É necessário. É vital o arrependimento. Por isso fica a pergunta: qual a sua maior tendência? O remorso ou a autodeterminação? E essa pergunta é mais para as pessoas que já conhecem o Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós pecamos e temos dificuldades. E os nossos problemas são grandes com as pessoas, no relacionamento com a igreja, por exemplo. E ao invés de buscarmos o arrependimento, talvez, em nossos relacionamentos, dentro da igreja, ou até mesmo no nosso lar, nós buscamos o caminho do remorso, que diz: puxa vida, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu pequei novamente. Eu fiz isso. Orgulhoso. Sim, foi você que fez. Sim, foi eu mesmo que fiz. É verdade, nós erramos. Nós erramos. Mas o caminho do remorso não é um bom caminho. É uma tristeza que passa. É uma tristeza que não vai para a cruz. É uma tristeza que deixa Jesus de lado, que foca a si mesmo. E que faz com que o pecado novamente ocorra. E que passe a ser normal. O remorso não é um bom caminho. Qual a sua tendência? O remorso?
Talvez a sua outra tendência seja a autodeterminação. Nunca mais eu vou pecar assim, pastor. Nunca mais eu vou fazer isso. As esposas sabem muito bem do que nós estamos falando, né? E os maridos também. Nesse tempo de relacionamento, esse nunca mais não funciona. Não funciona. E nós sabemos que muitas vezes erramos nos mesmos pecados e passamos a fazer esses pecados por anos a fio. Não quer dizer que nós não estamos lutando com o pecado, mas quer dizer que a autodeterminação, o desejo de agradar a si mesmo, faz com que as pessoas confiem em si para lutar contra o pecado. Autodeterminadas. Não sei se vocês conheceram os empresários de São Paulo, empresários mais famosos. Eu lembro daquelas entrevistas, por exemplo, que hoje o governador João Dória dava. E quando todo mundo perguntava para ele assim: João, qual que é o segredo do seu sucesso? Ele dizia: dedicação, autodeterminação, disciplina. E em todas as entrevistas as pessoas ficavam admiradas. Um homem que dorme 3 horas por dia é determinado, é dedicado, faz com que a sua empresa cresça. Esse é o cara. E muitos ficavam admirados disso. Existem alguns crentes que parecem que estão em um patamar assim, acima. Eu não tenho potencial para cair nesse pecado. Eu não preciso disso. Sim, você. Sim, você. Você que já conhece Jesus, não pode confiar em sua própria carne. Você que já se entregou a Cristo, não pode confiar em si mesmo para vencer o seu pecado. Não confie em si mesmo. Esse não é o Evangelho. Você precisa se arrepender, confessar a Deus, dizer a Deus o tamanho do seu pecado e parar de encobrir ele, jogando a poeira debaixo do tapete. Talvez a autodeterminação, a dedicação e a disciplina funcionem para os empresários. Na vida cristã, não. Isso é encarado como boa obra e falta de dependência de Cristo. Mas quando dependemos de Cristo, podemos nos dedicar, ser mais disciplinados e viver para a sua glória. Essa é a vontade de Deus. Mas enquanto isso, arrependa-se. Arrependa-se. Então, como eu faço? O que eu devo fazer? Qual deve ser as minhas atitudes? Primeiro, nós devemos admitir os nossos pecados e os nossos erros diante de Deus e diante das pessoas que nós estamos pecando. E se você não tem Cristo, principalmente, querido, confie em Cristo e arrependa-se dos seus pecados. Em segundo lugar, nós precisamos confessar esses padrões de pecados e dizer a Deus: Senhor, o meu pecado não é apenas falar mal. O meu pecado é que eu sou extremamente egoísta e por isso eu falo mal das pessoas. Senhor, o meu problema não é fofocar. O meu problema é querer controlar todo mundo e eu uso a fofoca para manipular e controlar as pessoas. Há algo mais profundo. Há algo mais profundo que devemos falar para Deus e mostrar claramente o porquê estamos pecando, o porquê estamos fazendo assim. O verdadeiro arrependimento envolve isso, olhar para a nossa vida e identificar padrões, dizendo: eu estou pecando aqui por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Deus me ajuda, me auxilia, me mostra de fato a profundeza e a raiz do meu pecado. Eu quero me arrepender, Senhor. Terceiro, nós precisamos receber o perdão do Senhor. É Cristo quem nos perdoa. Nós não podemos viver sobre a nossa autojustiça. Quando nós falamos que nós conseguimos lutar contra o pecado por nós mesmos, sem o arrependimento, nós estamos vivendo de acordo com a nossa autojustiça e não de acordo com a justiça do alto. Tome cuidado com isso. Receba o perdão de Cristo e contente-se com o perdão do Senhor. É Ele quem fez justiça na cruz.
Não foi isso que nós cantamos agora mesmo? É Cristo que fez a justiça. É Ele quem nos substituiu na cruz. Nós não podemos viver sobre a nossa autojustiça, mas sobre a justiça de Cristo, sim. E nós vivemos assim quando nos arrependemos. Por fim, devemos crer que Ele tem todo o poder para nos ajudar a mudar os nossos padrões e nossos hábitos de pecado. Sabe por quê, querido, você não consegue ler a Bíblia a semana inteira? Sabe por que a sua vida ainda continua na mesmice e naquele jeito que você sempre gosta? Sabe por que vir o culto e participar de um momento tão bom de adoração a Deus, às vezes é um fardo, é um peso? Sabe por que 78 anos não significa nada para você? Porque falta arrependimento. Falta arrependimento. Arrependa-se. Mas tem uma segunda ordem no nosso texto, não é verdade? Ao falar sobre a dinâmica da vida cristã, o Senhor não nos deixa agora sair do caminho. Ele mostra para nós que além de nos arrependermos, para termos um relacionamento com Deus e para vivermos uma vida de santidade, precisamos também crer em Jesus, crer no Evangelho. No versículo 14, o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. As boas notícias que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Este é o Evangelho, a sua forma mais básica. Mas Cristo é o Evangelho também. Então, quando a Bíblia usa a linguagem Evangelho, também se refere a Cristo. No início do livro de Marcos, nós vemos, no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo é tanto o portador da mensagem de salvação, Cristo é tanto o portador do Evangelho de Deus, que fala sobre a obra de Deus no mundo, em que todas as coisas serão reconciliadas em Cristo, em que todos nós dependemos de Cristo para ter um relacionamento com Deus, mas Cristo, além de ser o portador do Evangelho, também é o próprio Evangelho. Ele mesmo, a pessoa de Cristo. Então, quando nós olhamos para a parte 2 desse versículo, arrependei-vos e crede no Evangelho, nós estamos entendendo aqui que quando ele fala para nós cremos no Evangelho, ele está falando para nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz, na obra perfeita de Cristo. É Cristo quem pode nos ajudar, é Cristo quem pode fazer com que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Por isso a necessidade de crer. Crer então é ter fé, acreditar no Evangelho, é depositar a nossa confiança diante de Deus. Interessantemente, os filhos são bons em fazer isso, não é? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ter um filho pequeno. Um filho que fica ali sempre grudado com o pai ou com a mãe. E é interessante, eles confiam tanto que se tivesse uma criança aqui, ela fosse pequenininha, aqui no alto, e o pai falasse para ela, vem filho, o que ela faria? Ela olharia um pouquinho, balança a perna, vai para cá, vai para lá, mas no final das contas, é o meu pai, é a minha mãe. Ela faz o quê? Se joga. E o pai pega, a mãe pega o filho com tanto carinho e cuidado, traz para perto. Confiar em Cristo, confiar no Evangelho de Cristo, crer no Evangelho de Cristo, é entender que o Pai está de braços abertos para te receber. O Pai amoroso e bondoso está de braços abertos para te pegar, como um filho que confia no seu pai, não se joga no escuro, como um filho que entende quem é o seu pai e confia plenamente nele, na força do braço do pai. Ele confia, se entrega, se joga. É isso que Cristo está dizendo aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia em Cristo. Creia em Cristo.
Há uma confiança errada hoje sendo ensinada por aí, dizendo que nós devemos ter fé na fé, por exemplo, ou que a fé faz grandes milagres e tem muitos poderes para transformar vidas e fazer com que você tenha o carro, a casa e o dinheiro tão necessário hoje para sobreviver. Isto não é fé. Isso é egoísmo. É mexer com os sentimentos e os maiores desejos dos seres humanos, prometendo o que Cristo nunca prometeu. Cristo está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a convocação de Cristo, o chamado dele para nós. Seja você alguém que conhece a Cristo, ou você que não conhece, essa é a dinâmica da vida cristã. Não é uma vez que eu creio, não é uma vez que me arrependo, mas constantemente. Eu faço isso uma vez para conhecer a Deus e estabelecer de novo um relacionamento com Ele. Mas todos os dias precisamos nos arrepender e crer no Senhor. Nossos pecados, dizia Lutero, em último lugar, é a quebra do primeiro mandamento. Lembra do primeiro mandamento? Qual o primeiro mandamento mesmo? Está projetado, gente. Está projetado. Qual o primeiro mandamento mesmo? Muito bem. Está ensinando bem aqui, pastor. Estou brincando. Às vezes a cabeça está pensando, né, em várias coisas aí. Eu sei. O primeiro mandamento é claro. E Deus falava para o povo de Israel, porque eles estavam saindo de um deserto, e estavam saindo na realidade, indo para o deserto, mas saindo de um lugar onde existiam vários deuses, vários problemas, vários pecados. E Deus começa a dizer então para o povo: não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Não existe outro Deus. E quando nós olhamos para este versículo hoje, a gente pode pensar assim: puxa vida, eu já sou crente, eu não tenho outro Deus a não ser o Deus da Bíblia. Não é verdade? Eu não tenho outro Deus. Mas nos esquecemos que os nossos corações são fábricas de ídolos. E eu lembro que no ano que eu saí daqui, nós estávamos fazendo um congresso e falamos sobre os ídolos do nosso coração. Nosso coração tem a capacidade de fazer ídolos, e os nossos pecados, todas as nossas atitudes pecaminosas, em última instância, quebra o primeiro mandamento, quebra a lei de Deus, porque nós sempre colocamos um Deus no lugar do Deus verdadeiro. Nós sempre pecamos porque alguém ou algo está governando o nosso coração, e não é Deus. Então passamos a errar e a pecar, e a confiar em nós mesmos. Não faça isso, crente. Confie em Deus. Saiba que o pecado mostra a sua cara. Ele é um pecadinho assim bonito. Nós gostamos às vezes, mas outro Deus está governando a gente. Outra pessoa está tomando o nosso lugar. Está dando um sentido, um significado ou um valor que nós tanto queremos. Somente Deus pode nos dar o prazer e o deleite necessário nesse mundo. É assim que um pregador famoso ficou. Nós podemos ter alegria plena em Deus. E devemos ter alegria plena em obedecer a esse Deus. Porque quanto mais nós obedecemos, mais alegria nós temos. Ele não tirou isso somente de Jonathan Edwards, ele tirou isso da Bíblia. Mostrando que quando nós conhecemos Cristo e cremos em Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa identidade é outra. Passamos a ter agora um novo RG. As pessoas não mais determinam quem nós somos. Elas não têm mais a capacidade de nos fazer pecar. Elas não podem mais controlar a nossa vida. As situações revelam quem nós somos e não nos controla. Então o grande problema não é um problema das nossas atitudes, mas do coração que abandona a Deus e deixa Deus de lado. Passa não mais a confiar em Deus, talvez confia em si mesmo. E aqui você pode pensar em qualquer tipo de pecado que nós temos cometido. O propósito desse texto é claro,
o Deus Todo-Poderoso inaugurou o seu reino. Repare na mensagem de Cristo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. O rei está chegando. Arrependa-se e creia. Se Deus é rei, nós somos súditos. Se Deus é Senhor, nós somos servos. Então quem deve governar o nosso coração e a nossa vida? Deus. Entendem agora a convocação de Cristo? Arrependam-se e creia no Evangelho. O rei está chegando. Arrependa-se e creia no Evangelho. Mas muitos crentes confundem, infelizmente, as boas obras e aquilo que nós praticamos a partir do momento que conhecemos Cristo como uma obra agradável a Deus sem fé. E assim como os sacrifícios eram apresentados lá no tabernáculo e não tinha valor algum se neles não estivessem depositada a fé e o perdão, a fé no perdão de Deus, hoje, quando vivemos para Deus, se nós não estamos vivendo pela fé, por causa da fé, dependendo da fé em Cristo Jesus, nossas obras não são agradáveis a Deus de forma alguma. Não são. Portanto, é por isso que Cristo diz aqui em João capítulo 6, versículos 28 e 29. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer, Senhor, para realizar as obras que Deus requer? Veja a resposta de Cristo. Preste atenção. Você que talvez seja um crente ativista, que faz as coisas para aparecer, ou que não faz nada porque acredita que não precisa aparecer. A obra de Cristo é crer. Olha o que ele responde: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Então você não deve ser um ativista e também não deve ser alguém que não faz nada na igreja. Eu não estou dizendo aqui que as nossas obras não devem ser praticadas. Eu estou mostrando aqui é que se não for na dependência de Cristo que nós trabalhamos para Deus, as nossas obras não são agradáveis a Deus. Não são. Porque estamos fazendo para outro alguém, talvez para nós mesmos. E nós que já conhecemos Jesus erramos muito nisso. O Evangelho de Cristo é libertador, querido, porque ele mostra para nós que até mesmo aquilo que nós fazemos em obediência a Deus, o fazemos porque dependemos de Cristo. Então não fique com vergonha de servir, e não fique quieto no seu canto sem querer servir. O seu problema não é que você não está servindo, o seu maior problema é que você não está crendo. Isso é muito grave. Por isso que aquilo que Cristo está mostrando para nós aqui, sobre arrependimento e fé, é algo que continua. Um cristão obediente responde ao Evangelho de Cristo com arrependimento e fé constantemente. Constantemente. Porque por meio do arrependimento ele reconhece os seus próprios pecados. E por meio da fé ele adquire o poder de Deus para servir e para honrar a Cristo. A pergunta então que surge é: em qual obra você está engajado e dedicado a cumprir? Suas boas obras ou as obras de Deus que são realizadas pela fé? Talvez você não esteja entendendo nada, não está entendendo nada, né? O pastor está com uma mensagem complicada. Talvez um gráfico nos ajude a entender um pouco mais. Perceba, é pecaminosidade ali que cortou. O que Cristo está falando é que o arrependimento e a fé é a verdadeira conversão. Arrependimento e fé são os dois lados opostos de uma mesma moeda. Se nós não nos arrependermos e não cremos em Cristo, nós não temos a
a vida em Cristo, nós não temos um relacionamento com Deus. Mas a partir do momento em que nos arrependemos e cremos, o nosso relacionamento é verdadeiro, Cristo nos dá vida, acreditamos no sacrifício de Cristo e Ele então nos converte. Essa é a conversão, arrependimento e fé. Mas muitos de nós acabam por esquecer que essa ordem de Cristo não serve só para a salvação, que o evangelho que Cristo está falando aqui, ele serve também para a nossa santificação. Então, para nos tornarmos santos, e cada dia mais santos, não santos em termos da posição, porque uma vez que conhecemos Cristo, Ele já nos torna santos. Mas para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, dia após dia, adquirindo o caráter de Cristo e olhando para a cruz de Cristo com o maior desejo, todos os dias devemos nos arrepender e crer em Cristo. Todos os dias devemos confessar os nossos problemas a Deus e dizer: Senhor, reina em mim. Olhando então para a dinâmica da vida cristã, nós podemos pensar o seguinte: nessa caminhada que nós temos, quanto mais nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, maior aumenta a nossa perspectiva da santidade de Deus. A santidade de Deus se torna mais real, mais vívida para nós, mais limpa. Então, caminhar nos arrependendo e crendo em Cristo faz com que a nossa perspectiva seja aumentada, ampliada. Deus não se torna mais santo, Ele já é todo santo. Mas a nossa perspectiva precisa aumentar. E andando na vida cristã, nessa dinâmica de arrepender-se e crer no Evangelho de Cristo, a nossa perspectiva de nós mesmos também se torna maior. A nossa pecaminosidade aqui embaixo, que nos afasta de Deus, também é ainda maior. É aquela história de um que chegou para o pastor e disse: pastor, eu não consigo mais olhar para mim. Por quê, querido? O que está acontecendo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o quão pecador eu sou. Estou parecendo aquela vaquinha holandesa cheia de manchas em minha vida. E o pastor disse: bem-vindo à vida cristã. É assim mesmo. Quanto mais você conhece Deus, mais você vê quem você é. Quanto mais você se arrepende e crê em Cristo, mais você percebe o quão carente você é de Cristo. Nossa perspectiva precisa mudar. E para mudar, nós precisamos nos arrepender. Arrependendo e crendo no Evangelho de Cristo, nós entenderemos o quão Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. É nesse momento que nós vamos agarrar a cruz de Cristo, agarrar Jesus, o próprio Cristo, se isso fosse possível, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu nunca poderia pagar essa dívida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me substituiu naquele lugar. Obrigado, Senhor, porque hoje eu enxergo o que eu sou e ainda continuo a enxergar. E eu quero conhecer mais o Senhor, mas eu entendo, sem o Senhor não será possível. É por isso que a cruz está ali, para mostrar a nossa distância, mas aquele que pode nos aproximar. Arrependa-se. Creia em Cristo todos os dias da sua vida. Não caia na mesmice de pensar que, puxa vida, eu tenho que lutar contra o meu pecado. Tem que lutar. Mas saiba, em Cristo há poder. Aqui sim o versículo está correto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é a versão que eu julgo mais correta. Mas a Bíblia diz: naquele que me fortalece. Em Cristo. Aqui está o grande peso da cruz. Aqui está. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia.
creia. A mensagem de Cristo não é desatualizada. Ela serve para nós hoje. E ela nos ajuda a entender o porquê essa passagem está aqui. Ela está para mostrar que você precisa de Cristo para ter um relacionamento com Deus. E nós que já temos um relacionamento com Deus, precisamos sim de arrepender-se e crer dia após dia, para que o nosso relacionamento fique ainda melhor, para que a nossa vida fique ainda melhor. Creia no poder de Cristo e arrependa-se. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela obra de Cristo na cruz. Entendemos, ó Deus, que é impossível nós termos uma perspectiva da sua santidade, de quem nós somos, se o Senhor não converter o nosso coração. Deus, temos a certeza de que se não fosse a cruz de Cristo, nós nunca o conheceríamos, Senhor. Mas, Deus, queremos, na dinâmica da vida, aprender a viver em santidade também. E sabemos, Senhor, que é por meio do arrependimento e da fé que nós podemos viver nessa dinâmica e honrar o Teu nome, Senhor. Traga, ó Deus, arrependimento e fé aos nossos corações. Traga, Senhor, dia após dia, diariamente, Senhor, o arrependimento genuíno, que se entristece segundo a Bíblia, que se dedica a cumprir a Tua obra e que confia em Cristo para a verdadeira mudança. Deus, nos ajude a lutar contra os ídolos que temos carregado em nosso coração, contra os pecados com os quais nós temos lutado. A Tua palavra é clara ao dizer que se nós nos arrependermos, abandonarmos os pecados, o Senhor nos sustenta e nos ajuda a viver. Pai, pedimos isso, que nesses 78 anos, a primeira Igreja Batista de Garça, mais pessoas venham a se arrepender e a crer em Cristo. Esse é o nosso desejo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, José Augusto. Estava ouvindo você falando aí, me lembrei quando nós fizemos a exposição do livro de Gálatas. É uma frase muito forte de Timothy Keller, que diz que o Evangelho é para o incrédulo, mas não deixa de ser para o crente. Dia a dia precisamos do Evangelho. Quando acharmos que não precisamos do Evangelho, então estaremos mostrando de fato que tipo de evangelho nós queremos. Por isso, de fato, Deus nos ajude a compreendermos isso. Terminaremos nosso encontro aqui com uma canção. Cadê a galera da música? Lembrando que você pode, hoje à noite, escrever uma mensagem para mim, no meu WhatsApp, fazendo uma pergunta de algo que você não entendeu hoje para o Zé Augusto responder amanhã. Eu arranjei uma confusão para você, mas é de propósito. Pastor, não entendi bem aquilo lá, ele pode explicar melhor? Manda mensagem, faz a pergunta, eu repasso a pergunta para ele. Ele passa a madrugada estudando, então amanhã cedo, às 9 horas da manhã, ele pode responder a sua pergunta sobre o que ele pregou agora à noite, arrependimento e fé. Fique de pé, por favor, meu irmão, vamos cantar, vamos louvar a Deus com mais uma canção. Lembrando que a nossa festa, a celebração, a comemoração é amanhã. Um bolo desse tamanho e uma montoeira de salgado foi comprado para que amanhã nós, depois do culto da noite, nós celebremos juntos, né? Depois de ouvirmos a mensagem do Evangelho e de ouvirmos a mensagem do Senhor, nós temos um tempo de confraternização. E podemos então cantar e contar nos 78 anos de história que Deus nos tem dado. Portanto, amanhã 9 horas temos o tempo normal, aquele intervalo normal, aquele café gostoso. Depois temos a segunda parte do nosso encontro e vamos usar a primeira parte para você. Se você tiver uma pergunta, manda para o meu WhatsApp, eu vou passar ao pastor
e amanhã se ele responde a sua pergunta aí, a coisa continua. Sim, eu mandei depois um zap logo depois corrigindo, né? Vocês não teve acesso então. A gente começa às 9 horas da manhã, né? E já com todo o processo aí. Pelo menos eu tentei mandar, não sei se foi, acho que é bom pensar, dizer também isso, porque pode ser que eu tenha errado. Mas 9 horas a gente começa, a gente tinha colocado 10h30 porque a gente ia dar a primeira aula. Eu aproveitei que o Luiz não está, conversei com o Gerê, e a gente tem todo o processo então da aula a partir de amanhã, às 9 horas da manhã. Eu estou torcendo para ter um monte de perguntas para o José Augusto responder. Vamos louvar a Deus com mais essa canção. Motivados para retornarmos amanhã, para continuarmos exaltando o Senhor e comemorando nosso aniversário. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.